Leitura 187, Provérbios, 5 a 7, Projeto 365, 6 de julho de 2023. Provérbios 5. O sábio nos aconselha a não se aproximar da mulher prostituta, tanto a profissional, garota de programa, quanto a fornicária, solteira que mantém relações sexuais, quanto da adúltera, casada que trai o marido. De acordo com a sabedoria, embora seus lábios sejam doces como o mel, o final que o relacionamento com ela proporciona é amargo, cheio de desgosto, angústia, perda e muitas vezes a própria morte. Por isso ele aconselha: não te aproximes dela. A área da pureza sexual se tornou assunto irrelevante em todo o mundo, para a maioria das pessoas. Por isso, o número de filhos não registrados por pais tem crescido assustadoramente. Somente no Brasil, nos últimos 10 anos foram mais 1 milhão de registros de nascimento, apenas com o nome da mãe. Sendo a principal causa, relacionamentos, o sexo é uma diversão ou momento de prazer, não tendo o casamento como base. Portanto, se você deseja ser muito feliz e viver de maneira sábia, evite a prostituição, a todo custo. Provérbios 6. Vemos algumas advertências sobre áreas importantes da vida. A primeira delas é sobre o fato de se tornar fiador de outra pessoa. O sábio nos adverte a não fazer este tipo de coisa, não importando para quem seja, é algo muito perigoso e pode trazer muito dano. A segunda advertência é com relação à preguiça. Não podemos permitir que ela nos domine. Há pessoas que amam a preguiça, a improdutividade, a falta de conhecimento e o futuro vazio. Os preguiçosos são viciados em prazer, mas não querem ter o menor trabalho. O sábio os aconselha a observar a vida das formigas, pois, apesar de seu tamanho, carregam peso 10 vezes superior ao seu para cumprir sua tarefa. A terceira é com relação ao homem maligno, malicioso em palavras e atitudes. O sábio diz que este será destruído de repente, sem que haja remédio para sua ruína. Isso nos mostra que devemos evitar este tipo de atitude, para não colhermos seus frutos. Por fim, e mais uma vez ele nos adverte a evitar a mulher adúltera. Assim como em Provérbios 5, ele nos mostra que é impossível se relacionar com ela e não haver consequências. Por mais que não se enxergue a princípio, ou pareça que não há nenhum mal, que é apenas uma aventura, o relacionamento com a mulher adúltera causa muitas dores. Provérbios 7. O sábio começa nos aconselhando a fazer da sabedoria algo precioso em nossas vidas. Ele nos aconselha a guardá-la como a um tesouro. Utilizando a proteção automática da pálpebra que protege o olho contra o contato, ele diz que da mesma forma devemos guardar a sabedoria, como a menina dos nossos olhos. Ele continua nesse raciocínio e nos estimula a tratá-la como nossa irmã, isto é, como alguém próximo a quem amamos. Quanto mais cedo enxergarmos a vida como uma semeadura e as nossas escolhas como as sementes, entenderemos a urgência do convite da sabedoria. Ela nos preservará de muitas dores e angústias. Nos livrará de muitas ciladas e perigos, como por exemplo os da impureza sexual. Aqui, ele utiliza mais uma vez o exemplo da mulher lasciva, prostituta, que convida a todo instante para relações sexuais ilícitas. O sábio encerra nos aconselhando a ficar longe dela, a não andar perdidos em seus caminhos, nem ceder aos seus convites. Os que a seguem, estão indo para a morte. Sua cama é comparada à sepultura. Famílias, casamentos, relacionamentos de pais com filhos, enfim. A relação sexual fora do casamento é algo extremamente destrutivo. E o cuidado com a adúltera, aqui Salomão, para ressaltar a exortação que tinha realizado, em oposição à perversão da prostituição, conta a história de um rapaz que foi totalmente arruinado através da atração de uma adúltera. Um caso como este serviria para que os poetas profanos e libertinos de nossa era escrevessem uma composição de drama, porém com eles a mulher perdida seria uma protagonista. Coisa alguma seria tão fascinante para o público, e não lhes daria tanto entretenimento, como a sua astúcia para perverter o jovem senhor.
As suas conquistas seriam celebradas como os triunfos do talento e do amor, e a trama teria um final bastante divertido, e cada rapaz que a visse encenada desejaria ser seduzido dessa forma. Do mesmo modo, os loucos zombam da perversão. Análise com cuidado, porém, Salomão narra o caso, e todos os homens sábios e bons a interpretam, como uma exposição bastante melancólica. O atrevimento da mulher adúltera é apontado, com muita justificativa, por todos os que possuem em si qualquer fagulha de justiça, com a total aversão, e o desembaraço do homem é analisado com a mais profunda dor. E o caso é concluído com tristes considerações, suficientes para dizer a todos os que a leem e ouvem temam as armadilhas dos desejos carnais e tenham responsabilidade para cuidar de manter a distância deles. O caso narrado em Provérbios 7 é, ao que tudo indica, um símbolo, ou um caso fictício, porém eu creio que fosse autêntica, e, o que é pior, que apesar da advertência que ela transmite sobre os resultados fatais desses caminhos de iniquidade, ela é, seriamente constante, sincera, e os agentes das trevas também jogam o mesmo jogo, e com sucesso parecido. Salomão era um mestre, e, por isso, examinava os modos de seus súditos, olhando constantemente pelas janelas da sua casa, para que pudesse analisar com seus próprios olhos e proferir comentários sobre aqueles que pouco imaginavam que fossem observados pelos olhos de Salomão. Salomão agia dessa maneira para que pudesse saber qual seria a melhor forma de utilizar a espada que empunhava como um pânico para os malfeitores. Porém aqui, em Provérbios 7, ele escreve como juiz, como profeta, que, por missão, é uma sentinela, para advertir sobre a proximidade dos inimigos, desvendando, especialmente, os locais no qual estão em tocaia, para que não sejamos ignorantes sobre os ardis do inimigo de nossas almas, e possamos saber em qual lugar devemos aumentar a vigilância. Isso Salomão faz aqui, no lugar em que podemos observar a narrativa e o que ela apresenta.